Alô, meu amigo, alô, minha amiga, mais uma vez sejam bem-vindos e nós vamos começar mais um bloco de 10 questões. 10 questões dessa vez para tratar da sintaxe. A sintaxe aborda a classificação dos termos da oração, aborda a classificação dos períodos, aborda a classificação das orações, como aborda também a concordância, a colocação de pronomes, a regência, mas neste bloco nós vamos ficar não no aspecto específico, mas no aspecto genérico das funções sintáticas, tá bom? Sem mais delongas, vamos à questão de número 1, que está aí na sua tela. Diz assim: ser feliz é a melhor maneira de parecer um idiota completo. O termo destacado exerce a função de quê? De objeto direto, de predicado nominal, de predicado verbal ou de predicativo do sujeito. Congele a sua tela, veja o que você marcaria e logo em seguida volte aqui comigo. Muito bem. Vamos combinar, como sempre, o nosso procedimento. Esse é um curso revisional. Você tem o seu PDF com as questões. Você vai baixar o seu PDF, porque é importante que você anote aí a margem. Você, de preferência, tenha um lugar para você anotar, seja um caderno, seja uma ficha, seja um documento de Word, enfim. Não deixe de anotar os itens revisionais que nós vamos fazer. E sempre façamos isso. Eu vou começar o bloco lendo a questão, você imediatamente vai pausar, vai resolver, para você se avaliar, para você saber o que você sabe e o que você não sabe, tá bom? Olha só, gente, quando você tem essa questão, a letra A fala de objeto direto e a letra D fala de predicativo do sujeito. São duas das funções sintáticas de um termo. Mas a letra B e a letra C falam de predicado. Na verdade, a estrutura básica da sintaxe são os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Então, quando você tem uma oração, saiba que oração, a definição de oração é a definição que a oração é qualquer enunciado que tenha verbo. Se eu digo, por exemplo, bom dia a todos vocês, é uma saudação, você entendeu, mas não tem verbo. Isso é uma frase. Isso é uma frase nominal. Cuidado com o cachorro. Você entendeu o recado, mas isso não tem verbo. Isso é uma frase nominal. Mas a oração tem verbo. E a oração, quando a gente fala dessa oração, ela tem os chamados termos essenciais. Os termos essenciais da oração, que são dois: o sujeito e o predicado. Então, quando eu falo em sujeito e predicado, eu falo da estrutura mínima da oração. Mais ou menos essencial. Porque você sabe que a água é essencial à vida. Isso significa o quê? Sem água não existe vida. Mas você já ouviu falar de oração sem sujeito? Então, como é que o sujeito é essencial? Muito bem. Olha na sua tela. Você está vendo que o que está destacado, a melhor maneira de parecer um idiota completo, tem um verbo. Então, se isso tem um verbo, isso é uma oração. E o que está em preto, ser feliz, tem outro verbo. Então, nós temos um período aí composto por duas orações. A primeira, ser feliz, e a segunda é a melhor maneira de parecer um idiota completo. Tá? Então, são duas orações. O que é que acontece? Se eu digo assim, o professor elaborou duas provas. Ao dizer que o professor elaborou duas provas, eu tenho aqui uma oração, porque eu tenho o verbo elaborar. Quem realizou a ação de elaborar foi o professor. Então, o professor que realizou a ação de elaborar é o que a gente chama de sujeito. O predicado é isso aqui, ó. Então, a definição de predicado é a seguinte: predicado é tudo aquilo que sobra quando a gente tira o sujeito. Então, eu tenho o sujeito professor, tirei o sujeito, o que sobrou é o predicado. Ok?
Pega de novo na sua tela. Ser feliz é a melhor maneira de parecer um idiota completo. Você pode imaginar que o ser feliz significa assim, a felicidade. Eu disse assim, a felicidade é a melhor maneira de parecer um idiota completo. E aí, isso que está em vermelho seria o predicado desse sujeito, a felicidade. Ou seja, o que nós temos aí? Nós temos a primeira oração, ser feliz, que funciona como sujeito da segunda oração. Qual é a melhor maneira de parecer um idiota completo? Ser feliz. Quem elaborou a prova? O professor. Então, o termo que está em vermelho é um predicado. Então, você deveria ter marcado ou a letra B ou a letra C. Está acertando? Tá bom. Agora, é verbal ou é nominal? Quando a gente fala do predicado, quando você fala desse termo chamado predicado, ele tem uma classificação que pode ser chamada de predicado verbal. Exemplo. A cozinheira preparou o jantar. Então, quando eu falo que a cozinheira preparou o jantar, que verbo nós temos ali? Preparou. Quem foi que fez a ação de preparar o jantar? A cozinheira. Então, isso quer dizer que a cozinheira é o sujeito e que preparou o jantar é o predicado. Para você saber que ele é verbal, você vai ter que observar que o preparou é um verbo de ação. O predicado verbal é aquele que tem um verbo que indica ação. Quando você estudou ao longo da sua vida, você aprendeu assim, a cozinheira preparou. Preparou é do verbo preparar. Quem prepara, prepara alguma coisa. O quê? A gente tem essa mania de perguntar o quê para achar o objeto direto. Cuidado que às vezes pode falhar. Mas eu não tenho como tirar isso da sua cabeça, porque a vida inteira os professores massacraram isso na sua cabeça. Esse aqui é um verbo transitivo direto. Todo predicado verbal tem verbo transitivo. Ou transitivo direto, que não tem preposição ou complemento, ou transitivo indireto, que é o complemento que começa com a preposição. Ou então ele tem verbo intransitivo. Mas geralmente é um verbo de ação. Ok? Agora, o que é o chamado predicado nominal? Então, no predicado nominal, por exemplo, a família ficou feliz com a viagem. Então, quando eu falo que a família ficou feliz com a viagem, eu tenho aqui o verbo ficar. Qual é o sujeito do verbo ficar? Quem foi que ficou feliz? Isso, a família. Então, a família é o sujeito e o que sobra, como eu já disse a vocês, é o predicado. Só que agora é o seguinte, preparar o jantar é uma ação que a cozinheira fez, mas ficar feliz não é uma ação. Ficar feliz é um estado. Estar satisfeito é um estado. Continuar deprimido é um estado. Esses verbos que indicam estado não são chamados de verbos transitivos. Eles são chamados de verbo de ligação. E um dia você decorou uma lista. Ser, estar, permanecer, ficar. Lembra dessa lista? Pois é. Mas a lista é para você saber que o verbo de ligação, primeiro, ele indica estado. E segundo, ele liga o sujeito a isso aqui, ó, que é uma característica do sujeito. Aqui, o jantar complementa o preparou. O jantar é que foi preparado. Mas aqui, feliz é a família. Tanto é que se eu colocasse aqui os familiares, eu teria que dizer o quê? Felizes. Então, esse termo que dá uma característica para o sujeito se chama predicativo. Está dentro do predicado. E o predicativo, ele é sempre um termo que funciona
como um adjetivo. Se você for olhar no dicionário, feliz é o adjetivo. A cidade é muito tranquila. Tranquila caracteriza a cidade. E tranquila é um adjetivo. A prova foi facílima. Facílima caracteriza a prova. E é um adjetivo. Então, os adjetivos exercem a função sintática de predicativos. Olha na tela mais uma vez. Ser feliz é a melhor maneira de parecer um idiota completo. Quando eu falo que alguém parece um idiota completo, ou alguém representa que é uma melhor maneira, a felicidade é uma melhor maneira, a palavra melhor ou a expressão idiota completo são adjetivos. Isso quer dizer que a resposta é a letra B de bola. Esse é um predicado nominal, porque eu não tenho ação na frase. Ser feliz é a melhor maneira de parecer um idiota completo. Eu não matei um idiota completo. Eu não conversei com um idiota completo. Então, estou falando que eu pareço um idiota. É o meu aspecto, é a minha maneira de caracterização. Ok? Só para a gente fechar. Ainda existe o chamado predicado verbo nominal. Então, tem o verbal, tem o nominal e tem o verbo nominal. Por exemplo, os jogadores entraram cansados no campo. Quando eu falo que os jogadores entraram cansados no campo, qual é o verbo que nós temos ali? Entraram. Qual é o sujeito desse verbo? Quem foi que entrou? Os jogadores. Então, se os jogadores é o sujeito, o restante é o predicado. O verbo entrar é de ação ou é de estado? Entrar é uma ação. Agora, apesar de ter um verbo de ação, a palavra cansados é uma palavra que caracteriza os jogadores. Tanto é que se eu coloco a aluna, ela estaria cansada. Se eu coloco o professor, ele está cansado. Então, se a palavra cansados, que é um adjetivo, caracteriza o sujeito, isso aqui é um predicativo. O que eu te falei agora há pouco? Quando o verbo é de ação, o predicado é verbal. Mas quando tem predicativo, o predicado é nominal. Aqui tem uma mistura, por isso que ele é o predicado verbo nominal. Então, o nominal é só estado. O verbal é só ação. E o verbo nominal é uma ação com um estado. Ok? Marcada então a letra B, comentado o primeiro item, daqui a pouco a gente volta para fazer o item 2. Estou te esperando, hein? Até já.